Título 2 da suspensão do processo. Art. 313. Suspende-se o processo. I. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. 2. Pela convenção das partes. 3. Pela arguição de impedimento ou de suspeição. E pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. V. Quando a sentença de mérito a. Depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal de outro processo pendente. B. Tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. V. Por motivo de força maior. 7. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. 8. Nos demais casos que este Código regula. 9. Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. X. Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso E, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. Parágrafo 2º. Não ajuizada ação de habilitação. Ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. I. Falecido réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. 2. Falecido autor e sendo transmissível direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Parágrafo 3º. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Parágrafo 4º. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder um ano nas hipóteses do inciso V e 6 meses naquela prevista no inciso 2. Parágrafo 5º. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. Parágrafo 6º. No caso do inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. Parágrafo 7. Indicador ordinal masculino. No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016, título 2 da